Aleluia, glória a Deus. Hoje à tarde eu estava conversando com o pastor Lúcio e me penitenciando pela minha falta de fé, que é um pecado. E eu estava falando que estava lendo um livro, e estou lendo esse livro, né? E esse livro fala que, dentre as coisas importantes que estão lá, às vezes a gente tem que burilar um pouquinho, porque tem informações no livro, não é porque está num livro que são verdade, né? Mas essa é uma informação verdadeira. Diz o seguinte, que a Bíblia diz lá em Tiago, Tiago capítulo 4, se não me engano, lancem sobre ele, ou lancemos sobre ele, ou lançando sobre ele, todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. E as características da ansiedade, elas passam pelo medo, elas passam pela inquietação e elas passam pela insegurança. E a ansiedade, na verdade, nada mais, nada menos é do que a falta de fé. Então, a falta de fé é pecado, por isso que andar ansioso é pecado, ou toda a forma de ansiedade é pecado. Então, eu estava conversando com o pastor Lúcio que eu me vi em pecado por causa das preocupações da mente. É o mesmo que eu dissesse para Deus: Deus, você não está cuidando de mim. Ou Deus, eu não estou sentindo o teu cuidado. Ou Deus, eu estou com medo de que as coisas não aconteçam dentro do teu governo, dentro do seu controle, dentro do seu cuidado. As coisas não estão tomando o rumo que eu gostaria. Isso me deixa inseguro. O nome disso é ansiedade e isso é pecado. E aí a gente começa eu dei uma pesquisada aqui nas conversas que eu tive, muitas mensagens que eu prego aqui na igreja, eu já falei isso aqui, vem de bate-papo, vem de conversa, e uma delas veio dessa conversa com o pastor Carlos, que são as pessoas improváveis que apareceram em momentos improváveis e fizeram coisas improváveis. Aí, eu não sei se você lembra, mas na Bíblia conta a história que o povo de Israel estava debaixo de um cerco terrível, cerco, né, cercado pelos inimigos, e todo mundo lá dentro estava começando a passar fome, porque demorou muito, né? Aí, alguns leprosos, quatro leprosos, eles concluem o seguinte: bom, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome. Se a gente sair, a gente vai morrer pelo inimigo. Nós já somos leprosos, vamos morrer mesmo? Né? O que a gente tem a perder? E aí, então, eles saem, pessoas improváveis, 4 leprosos. E eles saem para encontrar-se com a morte. E o que eles encontram? Encontram com o livramento que Deus tinha providenciado, mas que pela falta de fé, ou falta de confiança, ou uma insegurança, ou a incapacidade de acreditar que Deus era capaz de resolver o problema, todo o povo de Israel estava morrendo dentro do seu próprio cerco que eles haviam feito, com medo de se abrir, com medo de se expor, com medo de enfrentar o inimigo, desconfiando daquilo que Deus já tinha feito na vida do povo através de um milagre, porque o texto bíblico fala, está em 2 Reis, capítulo 20, tem aquelas coisas, por ali, eu não lembro muito bem a passagem, eu só estou citando, não quero ler esse texto, só estou lembrando desses improváveis, esses leprosos, porque ninguém esperava que viesse uma solução pela vida deles. Ninguém esperava que todos fossem abençoados por gente tão insignificante, né? Gente que não tinha absolutamente nada a fazer a favor. E foram abençoados. Por quê? Porque aqueles que eram insignificantes, eles concluíram: não temos nada a perder. E uma das coisas que atrapalham o nosso relacionamento com Deus é o quanto nós temos medo de perder, né? Conversando outro dia com outra pessoa, ou com um amigo, ele disse para mim: eu nunca tive problema com dinheiro, até ter dinheiro, agora eu tenho medo de perder o dinheiro. É impressionante como nós temos a capacidade de gerar em nós insegurança, gerar em nós desconfiança das coisas de Deus, e como nós nos fechamos dentro do nosso cerco, e às vezes Deus então usa situações improváveis, pessoas improváveis para resolver o problema. Outro improvável foi Jefté, vocês lembram dele, que ele era filho de uma amante de um camarada que era rei, então ele foi tratado com todo desprezo, foi expulso da família, nem foi tratado como familiar, e ele foi morar no mato, no campo, lá no meio das pedras, não sei como é que era a região, acho que era montanhosa, no meio das montanhas. Mas quando vieram os inimigos, né, quando os gibeonitas vieram, eles tiveram que
procurar alguém que fosse corajoso o suficiente para enfrentar o inimigo. E, mais uma vez, um improvável se mostrou corajoso. Jefté falou, eu vou, né? E Jefté, o improvável, que não tinha pai, não tinha mãe, não tinha amor de irmãos, não tinha nada, ele era um louco, tanto que depois ele fez um voto todo equivocado diante de Deus, mas ele foi lá porque ele não tinha nada a perder. Nós perdemos muitas coisas nas nossas vidas porque nós temos medo de perder muitas coisas nas nossas vidas. É impressionante como a Bíblia nos orienta em relação a isso. Outra pessoa improvável, completamente improvável, aí vocês vão lembrar melhor, aquela mocinha, aquela moça de família que recebeu os espias na situação de Jericó, que os inimigos queriam destruir, procuraram, e aí aquela moça de família, né, chamada Raabe, né, que era prostituta na cidade, moça de família coisa nenhuma, ela recebe os espias, protege, e quando Jericó vai ser destruída pelo Senhor, ela coloca lá um pano vermelho, e apontando aí para o sangue de Jesus, aquele sinal, e ela foi poupada da destruição, e na genealogia de Jesus Cristo, descrita em Mateus, capítulo 1, ela aparece como da linhagem que veio dar a vida, ela é bisavó, tataravó, alguma coisa de vó aí de Jesus Cristo, uma prostituta, uma coisa improvável. Então você vê que, às vezes, a gente está procurando o livramento de pessoas prováveis, né? Mas as coisas acontecem de uma forma que a gente não imagina como elas pudessem acontecer. Então, Raabe era uma pessoa improvável que abriu as portas da sua casa, do seu prostíbulo, da sua alcova, sei lá o quê, recebeu aqueles homens e ela deu conta de alguma maneira, receber a graça de Deus. Vamos lá, faz as contas. Jefté, improvável, os leprosos, improvável, Raabe, improvável, né? Quem mais? E aí o que eu quero ler o texto bíblico é falar de um camarada pouco falado na Bíblia, chamado João Marcos, né? Atos capítulo 15, versículo 36 até 41. Conta a história do apóstolo Paulo, da sua relação com um camarada chamado João Marcos, pouquíssimo falado na Bíblia, mas é um nome bíblico e você vai ver esse personagem aqui. Diz assim o texto, a gente vai ler do 36 até o 41. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo, ok? Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, João Marcos, tá? Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Então, Barnabé, que insistiu, teimou com Paulo, ok? Brigou com Paulo, levou consigo João Marcos e navegou, foi para Chipre. Tá? Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Verso 41, passou então pela Síria e pela Cilícia e foi fortalecendo as igrejas. Paulo, ele tinha uma característica de maior erudição, ok? Ele escrevia. Então, a gente torna valor nas pessoas para aquilo que as pessoas contam, né? E, de certa forma, por termos acesso às cartas de Paulo, existe que meio uma, eu não vou dizer idolatria, porque nós não somos católicos romanos, amém, queridos? Mas existe uma admiração acentuada por Paulo, que escreveu inúmeras cartas às igrejas, fez um trabalho missionário extenso, ele desenvolveu e levou milhares de pessoas ao reino de Deus, e ele escrevia para as igrejas, isso foi localizado, ele era um homem muito inteligente, né? Paulo tinha a sabedoria, ele escrevia bem, ele sabia falar bem, ele era uma pessoa provável, porque ele tinha cultura, ele tinha entendimento, ele estudou. Paulo era tipo assim um pastor, ele estudou no seminário, ele discutia com as pessoas mais inteligentes, ele andava ao lado de pessoas importantes. Se você ler cuidadosamente as cartas de Paulo, você vai ver que tinham mulheres ricas que sustentavam o ministério dele.
Você vai ver também que Paulo, lá em Coríntios, ele tem uma ideia de pregar para as pessoas mais ricas, para poder influenciar os demais. Depois ele conclui que aquilo deu tudo errado. Paulo tinha entrada em um círculo de pessoas mais inteligente, mais intelectual. Paulo era cidadão romano, ele tinha vantagens. Paulo era provável, e sendo provável, inicialmente ele perseguiu a igreja, inicialmente ele foi contra o caminho, e tomou aquela pancada, né? Ficou cego, caiu do cavalo literalmente, viu a luz, ouviu a voz, ficou 3 anos lá sendo tratado, mas o temperamento dele continuou brabo, né? Dizem os historiadores que Paulo era baixinho, careca e brabo, mas Deus usou Paulo de uma forma poderosa. Mas não quer dizer que não usou outros. Esse texto aqui, ele fala de uma humanidade de homens de Deus, que muitos da igreja preferem não entender que é assim. Muitos da igreja preferem passar por cima, como se os homens de Deus fossem maravilhosos, perfeitos, e não tivessem coisas equivocadas, né? Mas não é assim que funciona. Afinal de contas, pessoas são pessoas. Você pode repetir isso comigo? Repita assim, ó. Pessoas são pessoas. E não é diferente uma pessoa da outra. Ela vai, em algum momento, ser pessoa para você. E você pode ter uma expectativa de que ela vai ser a representação da divindade do próprio Deus, de Jesus Cristo. Até mesmo você pode se colocar na expectativa de que você vai ser isso na vida de outra pessoa, mas, no fundo, você é apenas uma pessoa. Paulo, então, sendo uma pessoa, ele briga com Barnabé. Ele briga, desentendimento tal que causou divisão, briga mesmo. Então, essa é uma coisa importante que a gente leva em consideração, porque acontece desentendimento da igreja desde sempre. E não quer dizer que as pessoas que se desentendem são piores ou são melhores. São pessoas, pessoas são pessoas. Os desentendimentos vão acontecer. Isso não vai fazer que Paulo deixe de ser um homem de Deus. Também não fez com que Barnabé fosse um homem de Deus. Então, eu estou falando aqui de pessoas improváveis, estou querendo chegar a João Marcos, mas estou querendo dizer que, nesse momento aqui, qual foi a atitude de Paulo em relação a João Marcos? Paulo rejeitou João Marcos. Paulo disse para João Marcos, cara, você não serve para ir comigo. Basicamente foi isso que Paulo fez. Paulo falou o seguinte, olha, eu tenho uma experiência contigo que você deu errado. Então eu não vou viajar com você de novo. Já viajei uma vez, no meio do caminho você desistiu, você me deu trabalho, você me deu problema, você me causou situações desconfortáveis. Eu não quero que você vá comigo, você não serve mais, eu não vou contigo. Barnabé, que era um outro tipo de pessoa, que talvez acreditava mais em improváveis, né? Quem foi que acreditou em Paulo lá atrás? Quem foi que cuidou de Paulo? Que Paulo foi, logo depois que ele ficou cego, ele foi para casa, na rua chamada direita, foi na casa de quem? Ananias, era o seu nome, Ananias, o homem que morava na rua direita, que acreditou com medo, ficou apavorado, né? Porque Paulo perseguiu os cristãos, e Paulo agora, ele teve uma experiência e foi recebido em casa. Passou um pouquinho de tempo, Paulo cresceu no seu relacionamento com Deus, cresceu na sua fé, se tornou um missionário, começou a pregar o evangelho, começou a ver a glória de Deus, pegou João Marcos, viajou com ele, João Marcos deu problema. E Paulo agora, alguém que foi acreditado, ele não acreditava mais em João Marcos. Estamos juntos nisso? Está claro isso para vocês? Lembram de Paulo, que ele era perseguidor, matava os cristãos, e acreditaram nele, Ananias ficou apavorado, mas acreditou, levou ele para casa. E porque Ananias acreditou nele, Paulo deu certo? Logo depois, Paulo deu certo, foi embora, foi à luta, começou o trabalho dele, Paulo se desenvolveu, Paulo começou o ministério dele, levou João Marcos, que era bom, deu errado. Deu errado, Paulo, em vez de... Eu não estou criticando Paulo para falar mal de Paulo, não, tá, gente? Paulo é Paulo. Eu só estou querendo mostrar que, às vezes, a gente idolatra pessoas como se elas fossem o próprio Jesus encarnado na terra. Pessoas são pessoas. E Deus usa quem? Pessoas. E se não for capaz de usar pessoas, ele vai usar quem? Uma mula.
né? Ele vai usar uma mula, mas ele vai usar. Então, melhor do que uma mula é você, amém, queridos? Quantos aqui se consideram melhores do que mulas? Aleluia, amém? Então, Deus que usa mulas pode usar pessoas, mas eu acredito, porque se a gente não acreditar nas pessoas, a gente vai fazer exatamente igualzinho que Paulo fez. Acreditaram nele um dia, então ele conseguiu desenvolver. E aí ele começou a acreditar, acreditou em João Marcos, mas João Marcos vacilou. O texto fala que eles estavam numa viagem, João Marcos no meio do caminho, arredou o pé, desistiu, voltou atrás, abriu mão, e agora João Marcos queria uma segunda chance. Na segunda chance, o que Paulo fez? Paulo disse não. Então veja, nós somos a igreja de Cristo, amém, queridos? Nós fomos chamados para dar chance às pessoas, porque nós também temos a necessidade de receber chance. Mas as pessoas, elas continuam sendo? Pessoas são? Então, se você deu uma chance e a pessoa vacilou contigo, você precisa entender que você vai ter que dar uma nova chance. Talvez Pedro tenha ficado muito frustrado quando ele ouviu de Jesus: quantas vezes eu devo dar chance para os outros? Aí Jesus falou: o tempo todo, 70 vezes 7. Tem que perdoar o tempo todo. Então, eu não estou dentro da sua cabeça, eu não estou dentro da cabeça do outro, eu não estou na ideia se a pessoa está expressando uma vontade verdadeira ou se ela está mal intencionada, mas se alguém pede uma chance para viver uma vida na presença de Deus, eu preciso entender que o propósito de Deus é que eu dê essa chance a essa pessoa. Quantas vezes? Quantas vezes ela precisar receber uma nova chance. Amém, queridos? O que acontece? A gente está, não sei se vocês têm a noção, mas existe um movimento que está acontecendo aqui com o Kellison, com o Daniel, que é marido da Roberta, com a Márcia, que é um movimento, um grupo chamado Renovo, que eles estão se organizando, se estruturando, orando, para que possam, de alguma forma, atuar para abençoar no mundo espiritual, através de conversa, oração, através daquilo que receberam, abençoar pessoas que têm situação de adicção, ou pessoas usuários de drogas, ou pessoas alcoolizadas, ou pessoas que precisam de libertação nessa área. E dos fundamentos básicos, mais primordiais, para você tratar com alguém que está preso ao vício, é você ser capaz de dar uma chance. Essa pessoa vai cair, ela vai ter recaída. Não queremos, mas é provável que tenha. As estatísticas dizem que ela tem. E quando a pessoa tiver recaída, a gente vai fazer o quê? Vai dar uma nova chance. Quantas vezes a gente vai dar a chance para a pessoa? Quantas vezes a pessoa estiver disposta a recomeçar. Mas Paulo, nesse momento, aqui em Atos, capítulo 15, do verso 36 ao 41, não só não quis dar uma chance para João Marcos de novo, como ainda brigou com quem queria dar chance, como ainda discordou. Eu imagino na minha imaginação santa, né, porque a gente tem uma imaginação fértil, né? Imagina o bate-papo de Paulo com Barnabé, né? Botaram João Marcos de longe assim, e Paulo deve ter falado: tu é maluco, tu vai levar aquele cara, ele já deu problema, ele já me aborreceu, não faça isso, vai ser um prejuízo para a sua vida, não leva. E Barnabé deve ter virado para Paulo e falou: você era um perseguidor, te deram uma chance, você não quer que eu dê uma chance? Eu vou dar uma chance. Veja, era um problema espiritual que envolvia homens de Deus, que diz respeito à obra do Senhor e é como fazer a obra do Senhor. E Paulo, nesse momento, volta um pouquinho, volta lá para o 39. Paulo, nesse momento, preferiu desentender-se, preferiu separar-se de Barnabé do que andar do lado de João Marcos. Captou? Não só ele criticou João Marcos, não só ele não deu uma segunda chance para João Marcos, não só ele brigou com Barnabé, mas meio que ele deve ter dito: se tu vai com ele, eu não vou contigo. Barnabé, pelo seu lado, que não era nenhuma florzinha, que não era nenhuma pluma, virou: então o problema é teu, vai tu com quem tu quiser que eu vou com ele.
Mais ou menos isso aqui que está escrito aqui, queridos, em Atos capítulo 15. E aí, eles tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, que não foi diferente de Paulo, que também fincou o pé, falou, se tu não quer, eu quero. Levou João Marcos e foi para Chipre. Ok? E Paulo pegou Silas e foi lá para o outro lado. Né? Foi para a Cilícia, se eu não me engano. Se você olhar no mapa, Chipre e Cilícia não são perto, porque tomaram caminhos diferentes, com pessoas diferentes, por causa de posições diferentes e por causa de, repita comigo assim, teimosia. Veja, a teimosia, ela não vai ser uma condição para que você deixe de ser um homem de Deus, ou uma mulher de Deus. Homens e mulheres de Deus podem ser teimosos. E a teimosia, ela não diz respeito a uma característica que vai, talvez, dependendo do nível, não vai atrapalhar a obra de Deus, porque Paulo e Silas fizeram a obra, Barnabé e Marcos e João Marcos fizeram uma obra. Mas a teimosia estava lá dentro do coração deles. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar e quero dizer para você que não há pessoas tão perfeitas no reino de Deus quanto talvez você imagina que sejam. Isso, de um lado, te deixa em algum momento mais confortável, porque se eu tenho homens de Deus que são imperfeitos, isso significa que você pode ser uma pessoa de Deus com todas as imperfeições que você tem. Posso ouvir um aleluia? Amém, queridos? Isso não impede, a sua imperfeição não impede você de ser uma pessoa de Deus. Agora, presta atenção. Se você usa essa afirmativa como uma ferramenta de manipulação para se manter na imperfeição, obviamente você não é um homem de Deus e nem chega perto disso. Eu estou falando de pessoas sinceras, que lutam por aquilo que acreditam de verdade, que entendem ser o melhor para a obra de Deus e são teimosos naquilo que entendem que é a direção de Deus. Então, se alguém me perguntar, pastor Ângelo, por que então existem tantas denominações? Porque existem algumas pessoas que acreditam na predestinação e vivem por isso. Nós aqui na igreja não acreditamos na predestinação, mas nós entendemos que tem gente teimosa que acredita e que são pessoas de Deus. Assim como nós somos teimosos e acreditamos naquilo que nós acreditamos, que aquele que confessa é salvo, o que não confessar não é salvo. Não há um banco de predestinados para serem salvos. Mas veja, a minha forma de pensar não vai, de alguma forma, impedir o outro homem de Deus que pensa diferente, seja uma doutrina, seja um posicionamento, seja com quem ele quer andar do lado dele, se ele for sincero e intenso naquilo, que ele acredita de verdade que está agradando a Deus. O que isso me leva a concluir? Que o que Deus está interessado é em pessoas que queiram agradá-lo. Mais uma vez eu volto para o processo. Deus está interessado nos processos. Quem quer agradar a Deus e faz o que faz pensando estar agradando a Deus, ainda que esteja equivocado, agradará a Deus com o seu equívoco, porque Deus entende a intenção do nosso coração, que é querer agradá-lo. Amém, queridos? Vocês entenderam isso? O pecado não está no que eu acredito, o pecado está em eu não querer agradar a Deus com aquilo que eu acredito. Essa teimosia de Paulo e essa teimosia de Barnabé agradaram a Deus porque ambos pensavam estar fazendo a coisa certa para agradar a Deus. Amém? Estamos juntos nisso? Então veja, ainda que seja configurado um equívoco, a gente só sabe isso porque passaram-se os anos, nós lemos a respeito, isso foi registrado para mostrar a humanidade dos homens de Deus, a gente tem acesso a essa questão, mas na hora, talvez muitos crentes da redondeza lá tenham ficado aborrecidos com Paulo, alguns outros da outra linha tenham ficado aborrecidos com Barnabé, porque tem sempre alguém para dividir, né? Tem torcida. Chegam alguns que são menos do Vasco e mais assim do Flamengo. Então, tem sempre uma torcida que torce por um grupo menor e um maior que torce por um... Sempre tem alguém que toma partido. Passam-se os anos e, de repente, se você olhar aquela experiência no futuro, não na hora, mas no futuro, você fala, não, ambos estavam errados, se separaram, mas ambos são homens de Deus, foram teimosos porque queriam agradar a Deus. Isso te dá, então,
A seguinte conclusão no seu relacionamento espiritual com Deus: se eu estou errado, mas estou fazendo aquilo com convicção de que Deus quer que eu faça, Deus não vai levar em consideração o tempo da minha ignorância. Porque o que eu faço para agradar a Deus, agradará a Deus. Amém, queridos? Mas isso também mostra uma humanidade tremenda aqui em Paulo, que preferiu se separar do seu amigo Barnabé do que dar o braço a torcer. Mostra uma humanidade tremenda de Paulo, que preferiu ficar com a opinião dele do que abrir mão da sua opinião. Isso mostra uma humanidade tremenda de Paulo, e nisso nós não devemos segui-lo, né? Por isso que ele mesmo fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nessa parte aqui que ele não imitou a Cristo, ele não quer ser seguido, mas a gente pode seguir as outras todas, que ele imitou a Cristo. Mas veja quantas características humanas que estão aqui, e que mais tarde ele vai se retratar. Mais tarde ele vai voltar atrás. Mais tarde ele vai falar: opa, errei. Então, abre lá, 2 Timóteo 4,11. Olha o que diz o texto. Terminando lá o 10, só Lucas está comigo. Traga, lê aqui comigo, 1, 2, 3 e já. Quem? Com você, porque ele me é... Opa, vamos lá. Antes, João Marcos, ele era o quê? Se agora ele é útil, antes Paulo disse que ele era o quê? Gente, não sou eu que estou dizendo, foi Paulo que disse. Então, se você, queridos, onde eu quero chegar? Se você ouve de algum homem de Deus que você é uma pessoa inútil, que você não serve, que você não está pronto para a obra, que você não está capacitado para a obra, que não confia em você, um homem de Deus, ele não vai dizer isso e vai manter essa posição se você se tornar uma pessoa útil. Muitos se magoam com o homem de Deus porque recebem uma palavra que não gostariam de ouvir. João Marcos não. João Marcos deve ter feito muita coisa, deve ter espalhado a sua fama, deve ter mostrado para Paulo que ele estava errado, graças a Deus. Paulo, por sua vez, sendo um homem de Deus, reconheceu, voltou atrás e falou: olha, eu considerei esse cara inútil, mas vem lá, traz ele para mim. Traga Marcos com você. Está falando com Timóteo, aquele camarada que ele tinha como um filho na fé, um camarada que ele tinha como um ajudador, aquele camarada que ele olhava e falava que tinha orgulho, prazer, que era o conforto, o consolo, que era a encarnação da alegria de Paulo, que ele entendia que era o sucessor do seu ministério, que ele entendia que era uma pessoa importante na sua vida. Traga com você, Timóteo, quando você vier, traga Marcos. Por quê? Porque ele vai me ajudar. Eu disse que ele não servia, eu disse que ele não prestava, eu briguei com Barnabé, eu rejeitei ele, eu não queria ele, mas ele é útil para mim. Então, onde eu quero chegar, querido? Se você um dia se sentiu inútil, isso não quer dizer que a inutilidade vai perseguir a tua história por toda a tua existência. Posso ouvir um amém? Se você um dia foi rejeitado por um líder, foi rejeitado por uma igreja, foi rejeitado por alguma situação que alguém te passou, algum conceito de inutilidade, foi rejeitado pela prova que você fez na escola, foi reprovado na prova, inútil, ouviu do seu pai, da sua mãe, do seu tio, da sua avó que cuidava de você, você nunca vai ser nada na vida, você é inútil. Ouviu de alguém que você foi trabalhar, do seu chefe, e você tentou fazer a coisa, não deu conta, e o teu chefe falou: você é inútil. Ouviu de algum amigo que você é inútil. De repente você foi mesmo. A gente precisa entender que nós, por vezes, somos pessoas que não servem. Como João Marcos não serviu na primeira viagem que ele fez com Paulo. E ele ficou com essa fama de que era inútil. Por que foi? Porque em vez de fazer a coisa certa, deu trabalho, aborreceu, chateou, foi inútil. Só que a vida de João Marcos mudou. E quando a vida de um homem e de uma mulher que querem mudar, muda, a fama dessa pessoa também muda, o reconhecimento dessa pessoa também muda. E aquele que não chamava, agora manda chamar nominalmente. Porque agora a utilidade é reconhecida. Não pare na mágoa ou no mimimi do que disseram para você. Prove que o contrário é que é verdade. Constranja aquele que disse para você que você não servia, que não podia, que era inútil, que era leproso, que era filho da outra, que era uma mulher que não prestava, como foram os leprosos. Um doente, você é um doente.
Ou uma pessoa sem família, como Jefté, que era filho da amante daquele homem. Eles odiavam aquela criança. O pai tinha família bonitinha, papai, mamãe e os filhinhos, e o papai vai ter um caso extraconjugal com uma mulher da vida, nasce um camarada, e o papai agora fica desmoralizado. Os irmãos, meio-irmãos, rejeitam aquela criança e ele vai embora. Inútil! Gente inútil pode se tornar gente útil. Quem é você hoje? Você é inútil? Se você é inútil, a boa notícia é que você pode se tornar uma pessoa útil. Então, o que você faz com a sua vida? A inutilidade não é uma marca que não possa ser retirada da sua história, da sua vida. Não é, em nome de Jesus. Seja lá o que for. Uma das coisas mais difíceis que a gente tem, e por isso a gente tem insegurança, e por isso a gente tem a ansiedade que gera a insegurança, é a incapacidade de nós acreditarmos em nós mesmos, de nós acreditarmos de que Deus está conosco, de que Deus pode fazer através de nós, de que Deus pode se mover através de nós, de que Deus pode realizar coisas através de nós, de que Deus pode responder a nossa oração, de que Deus se importa conosco, de que Deus está atento a todas as coisas da nossa vida, até quando um fio da nossa cabeça cai, se ainda tem algum para cair. Deus está atento a tudo. A incapacidade de acreditar nisso, a incapacidade que nós temos de ver utilidade na nossa vida, a incapacidade que a gente tem de ver que aquilo que a gente faz é útil, gera em nosso coração um sentimento de desprezo, gera em nosso coração um sentimento de desvalor, né? E não importa o quanto alguém venha dizer para você que você é útil. Talvez, né, Paulo aqui tenha reconhecido Marcos, e o texto não fala, eu não quero especular, mas se Marcos parou na inutilidade, creio que não, porque ele viajou com Barnabé e foi útil na viagem que ele teve com Barnabé, senão estaria sido descrito na palavra, não foi o que aconteceu. Pelo contrário, tem um reconhecimento da utilidade dele. Mas se Marcos parasse naquela palavra, daquele líder potencial, daquela referência, daquele homem, daquela experiência que ele teve no passado, Marcos não teria mudado a fama e a história que agora ele mudou, quando o próprio Paulo reconheceu, ele é útil. Se é útil, foi inútil. Se foi rejeitado, agora foi aprovado. Se não era, agora é. A questão é, se Marcos não tivesse acreditado nele mesmo, ele nunca teria se tornado uma pessoa útil. A maior luta que nós temos que lutar não é acreditar que Deus nos ama, porque nós sabemos que Deus nos ama, mas é sermos capazes de permitir ser amados por Deus. Com saber que Deus nos ama, nós sabemos, mas ser alguém que entende que é amado por Deus e deixar esse amor de Deus chegar ao nosso coração, isso é muito diferente. A maior dificuldade que muitos têm é que quando erram a mesma coisa, que já não querem mais errar, que já não conseguem mais errar, que já não gostam mais de errar, que já não aprovam o erro e erram de novo, a maior coisa para essa pessoa é perdoar a si mesmo. A Bíblia diz que Deus perdoa. A Bíblia diz que os irmãos devem perdoar, mas a própria pessoa, ela se condena ou se autocondena. Por isso que, para que haja utilidade na sua vida, você vai precisar entender o quanto Deus ama você. Então, repita assim comigo, João 3,16. Porque Deus, repita, porque Deus amou ao mundo de uma maneira que eu não entendo, Ele enviou o seu único Filho, para que se eu crer, eu tenha vida eterna. Amém? Esse é o centro do Evangelho. O centro do Evangelho não está naquilo que Deus fez, mas está na sua capacidade de aceitar o que Deus fez para você. Em tese, todo mundo sabe, eu não sou, o que eu penso que sou. Eu sou o que a
Bíblia diz que eu sou. Na teoria isso é lindo, se você colocar isso em prática, você vai ser livre. E vai ser transportado de uma posição de inutilidade para uma posição de utilidade. Se alguém no passado não te reconheceu, vão te reconhecer. Se alguém te achou que você não prestava, vão achar que você presta. Mas você precisa entender duas coisas. Primeiro, o quanto você é útil para Deus. E segundo, o quanto Deus espera que você se sinta útil. Por isso que Paulo mesmo, talvez tenha escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27 e 28, o jeito que Deus faz as escolhas dele, né? 1 Coríntios, capítulo 1, 27 e 28. O jeito que Deus faz as escolhas dele. Porque nós fazemos as nossas escolhas de uma forma diferente das escolhas que Deus faz, né? O próprio Paulo, quando ele foi escolher João Marcos, ele escolheu de um jeito dele. E o nosso jeito de escolha não pode ser referencial para o jeito que Deus escolhe. Então, veja, talvez você, que agora já sabe, porque eu contei, você não tinha chegado, Luísa, mas eu contei que eu tinha escolhido você para que você trouxesse a palavra e que você devia estar frustrada porque não conseguiu chegar, né? Uma tempestade que aconteceu, atrapalhou a vida de muita gente, e eu vou dizer para você que está aqui hoje, você é um milagre, amém, querido? Isso, para mim, é uma coisa motivadora para o ministério. Porque aí, Lúcio, a igreja, como é que está? É impressionante, é fantástico, né? É extraordinário. Mas eu falei, talvez, Luísa, alguém que chegasse aqui e encontrasse você pregando, dissesse depois, por que o pastor escolheu ela? Uma adolescente virando jovem? O que está acontecendo? Por quê? Porque a gente tem um jeito de escolha que é diferente do jeito de escolha de Deus. Então, se a gente não tiver a sensibilidade para entender como Deus escolhe, nós vamos continuar escolhendo do mesmo jeito que nós escolhemos. E aí tem a frase do grande filósofo dessa humanidade: nada muda se nada muda. Então, você quer coisas diferentes? Faça escolhas diferentes. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E ele, Deus, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Talvez você olhe para o pastor Ângelo e fale, ele é forte. Então, se você acha que eu sou forte e você se sente fraco, infelizmente, eu tenho que admitir que Deus vai me envergonhar através da sua vida. Porque se eu sou forte, Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar as coisas fortes. Entenderam, meus amados, como funciona a dinâmica do mundo espiritual? Por isso que eu não me sinto forte. Por isso que eu entendo que eu dependo totalmente de Deus. E ainda o verso 28, por favor, o verso seguinte, Flávio, né? E ele escolheu, que fica mais ainda pontual, as coisas insignificantes, ou seja, as coisas que não significam nada para o mundo. E a pergunta que você precisa saber responder é: o mundo te apresenta algum significado? Porque no mundo gospel, ou no mundo evangélico, existem muitos que buscam significados. Eu estava vendo hoje um vídeo que eu recebi, até mostrei para o pastor Lúcio, um vídeo de um casal de cantores, mas uma coisa tão fake, sabe, irmãos, segundo o meu juízo, Deus me perdoe se eu estiver errado, mas uma coisa tão programada, aquelas caras, aquelas bocas, aquele jeito. Você vê que a pessoa ali está exercendo mais uma função da vaidade, que é querer elogios para si, ou querer reconhecimento para si, do que usando o talento que Deus deu da canção para glorificar o nome do Senhor. Porque tem muita vaidade dentro da igreja, e gente que está atraindo a glória para si, gente que tem unção, gente que tem dom, mas que não entendeu que não precisa buscar significado, porque a hora que tiver significado para o mundo, já não vai ser mais escolhido, porque Deus escolheu as coisas insignificantes. Meu Deus! Então, um sonho não pode ser ir para a mídia, ir para a televisão, ir para a rádio, ser reconhecido, ir para um congresso e todo. Não, isso não pode ser o sonho, porque esse sonho é um sonho de gente que quer ter significado. Mas o sonho de que alguém quer ter significado, eu estou falando aqui no meu nível pastoral, você entenda isso,
É um sonho de alguém que busca significância. Então, se você é crente e busca significância na sua oração, a sua oração já não vai ser mais significante para Deus. Porque você está buscando que a sua oração seja impressionante para os seus ouvintes. Amém, queridos? Estão entendendo o que está sendo falado aqui nessa noite? E aí você começa a buscar a importância ou o significado na vida dos outros. E aí você já começa a virar um robozinho, agindo de maneira que os outros atribuam a você significado, mas a Bíblia diz que Ele escolhe quem não tem significado. E por que então existe uma luta para buscar significância? Se Deus escolhe as coisas insignificantes. Insignificantes é que não significa nada. Jesus, quando nasceu, ele foi para um lugarzinho insignificante chamado Nazaré, uma província pequena, né? Nazaré era assim um lugarzinho ruim, longe. Nazaré era um bairro ruim, era uma localidade ruim, era um povoado ruim. Era como se a gente pegasse aqui, pensasse na pior comunidade do Rio de Janeiro e falasse, pô, de lá não dá, lá só vem gente que não presta. Né? É pegar ali a antiga Mimosa, ali, qual é o nome daquela região? A Praça da Bandeira, Rua Mimosa, ali onde tem um monte de prostíbulos ali, e aí vem eu moro ali, ali é complicado, ali não presta. Jesus veio de Nazaré, e quando ele se apresentou como nazareno, alguém que vem de Nazaré, disseram para ele, não presta, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, quando o crente busca significado, ou busca significância, ele já perdeu a sua eleição, ele já não é mais o escolhido por Deus. Porque ele, Deus, escolheu as coisas insignificantes do mundo. Então, se você se sente insignificante, eu quero te dar uma boa notícia. Deus escolheu você. Posso ouvir um aleluia, querido? Deus escolheu as coisas que não significam nada para este mundo. Por isso que os poderosos, por isso que as pessoas que têm uma significância maior nessa vida, acabam tendo maior dificuldade de se render ao Evangelho. Por isso a Bíblia fala, é mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o significado que a pessoa tem é tão grande que ela não consegue abandonar aquilo que ela significa para o mundo. Então ela se torna insignificante para Deus. Mas ainda de ser uma coisa que não é sábia, que Deus escolhe, de que é fraca, que Deus escolhe, de insignificante, que Deus escolhe, ainda tem a desprezada. Né? E olha que de desprezo eu tenho uma faculdade de desprezo. Né? Eu não sei você o quanto é a tua experiência em ser desprezado. Mas se você foi gordinho quando você era mais novo, se você você foi... Gabriel não foi gordinho quando era mais novo. Não. Antônio foi o gordinho quando era mais novo. Meu parceiro que está lá em Tocantins. Né? E fora outras situações, gente que é desprezada. Desprezada porque não tem o livro na escola, desprezada porque a mãe é isso, o pai é aquilo, porque mora naquela casa feia, porque mora naquele lugar longe, porque a roupa é rasgada, porque estuda numa escola ruim, porque o cabelo não é um cabelo bonito, porque não pode ir nos lugares, gente desprezada porque não tem o tênis da marca, e gente desprezada a vida inteira. Né? E Deus escolhe as pessoas que são desprezadas. Timóteo ouviu de Paulo o quê? Olha, eu desprezei João Marcos. Eu desprezei. Eu disse que ele era inútil. Então, Paulo voltou atrás e agora falou, olha, me traga ele, porque ele me é útil para o meu ministério. Eu preciso dele. Por quê? Talvez Paulo tenha botado a mão na cabeça, ou tenha ouvido falar, ou ele tenha retrocedido naquela briga que ele teve com Barnabé, e ele falou, eu desprezei quem eu não tinha que ter desprezado. Porque a minha experiência anterior não pode definir quem é uma pessoa por toda a história da vida daquela pessoa. Eu preciso aprender que as pessoas
mudam, que as pessoas merecem uma chance e que mesmo as pessoas que são desprezadas como eu fui, merecem de novo, outra vez uma nova chance, porque Deus não despreza, Ele escolhe as desprezadas, as que nada são. E aí o que Ele faz? Ele pega os que são e mostra. Então eu fico pensando que talvez, né, o mais importante dessa palavra, ela seja o entendimento de que nós precisamos nos livrar da vaidade, queridos, da vaidade. Existe no dicionário, se você pegar aí o seu dicionário e perguntar o que é a vaidade, ele vai dizer valorização que se atribui à própria aparência ou qualquer outra qualidade física, intelectual, fundamentada no desejo de que essas qualidades sejam reconhecidas e admiradas pelos outros. Entenda que nós estamos vivendo uma crise grave de pessoas que estão vivendo apenas pela vaidade, necessidade de ser reconhecida, admirada pelas qualidades que tem, necessidade de não ser insignificante. Mas Deus escolhe os que são insignificantes. E aí a gente fica numa luta, e essa é a luta do crente de hoje. Eu vou buscar significado para o mundo, ou eu vou continuar insignificante e manter o meu coração eleito e escolhido pelo Senhor? Porque Ele escolhe os insignificantes. Eu não sei você, mas eu conheço um monte de gente que o tempo todo busca o teu elogio, o tempo todo busca a sua admiração, o tempo todo busca o seu reconhecimento. Sabe o que está por trás dessa pessoa? Vaidade. Sabe por quê? Porque vaidade é o desejo que as qualidades sejam reconhecidas e admiradas pelos outros. Então, veja, eu preciso entender que eu sou uma pessoa que posso sair da inutilidade para a utilidade. Mas, no momento que eu entender a minha utilidade para Deus, eu não devo cair na armadilha de Satanás, que agora vai querer trabalhar na minha vaidade. Porque existem muitos cristãos desprezados, insignificantes, que não são nada e que pegam essa palavra e agora se tornam vaidosos. Porque Satanás, ele quer pegar, ele veio para roubar, ele veio para matar e ele veio para destruir. Então você precisa estar atento, vigilante, para que você não deixe entrar vaidade no seu coração. Ok? Então, veja, a luta pelo reconhecimento, a luta por se tornar uma pessoa importante, valorizada, útil, é vaidade. Aquele que simplesmente se coloca na brecha, na nossa linguagem crentez, aquele que simplesmente faz o que tem que fazer, age da maneira que tem que agir, fala o que tem que falar, escolhe de maneira apropriada, ele não vai precisar buscar reconhecimento. O reconhecimento brotará, virá, ele acontecerá. Eu não vejo na Bíblia Paulo recebendo uma carta, nem Paulo escrevendo. Eu recebi uma carta de João Marcos, dizendo para mim do seu currículo, dizendo como ele foi bom com Barnabé, dizendo quantas coisas ele fez com Barnabé, dizendo que ele mudou, que ele melhorou. Paulo não cita isso, Paulo não comenta isso. Como é que Paulo soube que que João Marcos foi útil? Eu não sei, querido, mas uma coisa eu sei, que aquele que se torna útil diante de Deus será conhecido e receberá a honra, não porque buscou, mas porque lhe darão. Será algo que será concedido, será algo que será passado, e não vai precisar viver essa vida de vaidade. Então veja, se você se sente inútil, passe a um entendimento de que Deus te torna útil. Se você for útil, cuidado para que você não se vanglorie na utilidade que Deus tem para você. Eu prego bem, eu toco bem,
eu canto bem, eu faço um bom solo de guitarra, eu tenho um cabelo bonito, eu tenho uma altura boa, eu tenho uma postura boa, eu sou muito humilde. Vaidade baseada, fundamentada na humildade. Vaidade fundamentada, não, eu dou muita oferta, eu sou uma pessoa liberal. Vaidade. Desejo de reconhecimento é vaidade. Um dos 7 pecados capitais, que foi uma das pregações feita por um bispo católico há muitos anos atrás, mas que ela foi significativa, que teve até título de filme, os 7 pecados capitais, título de uma mensagem de um padre, que ele falou, esses são os pecados maiores e desses derivam todos os outros. E um deles é a vaidade, que é o desejo que você tem de ser reconhecido. Pensa bem, qual foi o problema de Adão e Eva? Por que Eva pegou do fruto? Por que Eva tentou Adão e Adão aceitou? O que Adão queria? Raciocina. Qual foi a proposta da serpente? Deus sabe que se vocês comerem do fruto, vocês serão iguais a Ele, conhecedores do bem e do mal. Então, por isso que Deus está impedindo. É bom para o teu paladar? Pega. Você vai ter o que você ainda não tem, você vai receber o que você... Lembra quando Satanás estava lá agora tentando Jesus? Olha, subiu lá no cume do pináculo, está vendo isso daqui, ó? Tudo isso eu te darei, porque é meu. Está vendo a glória aqui das nações, a glória dos povos, a glória da sociedade? É meu. O Satanás falou isso. O crente sabe disso, mas fica buscando isso, não dá para entender. E Jesus falou, não. Eu não vou nunca me prostrar e te adorar. Arreda-te de mim, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Então, a palavra nessa noite é primeiro para dizer para você, não se sinta inútil, mas cuidado com um sentimento de tanta preciosidade com o tamanho que você tem, porque isso pode ser vaidade. Isso pode se tornar uma armadilha no seu relacionamento com Deus. Vaidosos porque oram, vaidosos porque sofrem, vaidosos porque estão na igreja, vaidosos porque trabalham há muitos anos, vaidosos porque são pastores há muitos anos, vaidosos porque pregam, vaidosos porque têm chamado, vaidosos porque vieram no culto como esse que choveu. Então veja, você não chegou aqui dizendo, pastor, eu venci a chuva, mas eu reconheci valor no seu esforço de estar aqui. Eu reconheci valor no esforço que a Luísa fez, deve ter perturbado o Alberto, que deve ter vindo por todos os caminhos para chegar aqui, mesmo que isso não seja dito, porque quando a gente pensa que é inútil, mas é útil, Deus levantará pessoas para nos reconhecerem. Então cuidado para você não ficar procurando reconhecimento, porque talvez você tenha, e aí a gente fala lá dos fariseus, dos mestres da lei, que oravam das praças com alta voz, buscando ser reconhecido pelos homens, e a sua recompensa estava ali, naquele mero reconhecimento. Portanto, o que a tua mão direita fizer, né? Quando deres esmola, quando você fizer uma coisa boa, não busca reconhecimento, faz a tua obra, fica calado, faz o que você tem que fazer, Deus vai te honrar, você será reconhecido, e se nenhum homem te reconhecer, vai passar o tempo como passou, vai se levantar um apóstolo Paulo como se levantou, e vai dizer, cadê fulano? Ele é bom, ele é útil, eu preciso dele, ele é importante. Por quê? Você não falou nada para ninguém, você só foi quem você tinha que ser, você só viveu como tinha que viver, você só fez o que tinha que fazer. Que Deus levante uma geração que não está preocupada em aparecer para os homens, para ser reconhecida pelos homens e para receber likes e gostos e eu estou bem, e vaidades e mostrar as coisas boas, e eu orei, e eu preguei, e eu evangelizei, e olha, eu distribuí 100 Bíblias, e eu orei tanto para aceitar a Jesus, e eu fui nos cultos, e eu sou pastor, eu sou obreiro, diácono, eu sou levita, eu toco violão, cuidado com isso, faça a tua obra, e o Senhor abençoará do jeito que Ele quiser, no tempo que Ele quiser, na hora que Ele quiser, porque o Senhor levanta e o Senhor abate. O Senhor tem todo o poder nos céus e na terra.